Olá, pessoal. Então, hoje continuamos a conversar sobre a fisiologia do sistema muscular. No último vídeo, nós encerramos com essa figura e agora a gente inicia a nossa conversa de novo nesta figura. E eu lembro para vocês que, deixa eu pegar minha caneta aqui, né, o que eu disse no vídeo anterior, que jamais pensem na fisiologia muscular sem relacioná-la com a fisiologia do sistema nervoso, né? Porque o músculo, seja ele de qual tipo for, só contrai e relaxa graças a estímulos nervosos, certo? E esta figura mostra isso para vocês, ó, né? Aquele neurônio motor somático fazendo sinapse com uma fibra muscular estriada esquelética. Aqui vocês estão vendo, onde eu circulei, a sinapse neuromuscular. Esta é a sinapse neuromuscular, do neurônio motor somático com a fibra estriada esquelética. E como eu havia dito para vocês também, hoje nós vamos entrar dentro, né, vamos ao interior desta fibra aqui, para que a gente possa, a gente não vai ver tudo que existe ali dentro, mas a gente vai destacar alguns constituintes dessa fibra que são importantes para que a gente entenda como é que acontece a contração e o relaxamento da fibra estriada esquelética a partir da chegada dos neurotransmissores. E eu já me adianto dizendo para vocês que o neurotransmissor liberado nesta sinapse aqui, na sinapse neuromuscular, é a acetilcolina, sempre a acetilcolina. Liberou a acetilcolina, o músculo contrai. Cessou a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, o músculo estriado esquelético relaxa, tá? Então, libera acetilcolina na fenda sináptica, o músculo estriado esquelético contrai. Cessou a liberação de acetilcolina, o músculo relaxa, tá? Muito bem. Vamos adiante. Vamos entrar, então, na fibra estriada esquelética e ver o que tem lá dentro. Esta figura aqui, ó, só para que a gente, antes de entrar na fibra, a gente coloque a fibra no contexto do músculo, né? Vocês estão vendo aquela fibra que aparecia ali no slide anterior, vocês estão vendo ela aqui, ó. Aqui está a fibra estriada esquelética, certo? Então, para a gente colocar ela num contexto, um conjunto de fibras musculares formam, e aqui vocês estão vendo, né? A nossa fibra, além da nossa fibra, vocês estão vendo uma outra fibra aqui, uma terceira fibra, uma quarta fibra e assim sucessivamente. Então, um conjunto de fibras musculares forma um fascículo muscular, tá? E este conjunto de fascículos, além deste fascículo destacado aqui, ó, vocês estão vendo um outro fascículo aqui, né? Também é um conjunto de fibras, um outro fascículo aqui, e assim por diante. Então, esse conjunto de fascículos musculares formam o músculo estriado esquelético, né? E existem dezenas de músculos estriados esqueléticos no nosso corpo, que vocês estudam em anatomia, né? Todos eles, certo? E, obviamente, que o músculo estriado esquelético é ligado ao tecido ósseo pelos tendões, tá? Muito bem. Também aproveito essa figura, além de colocar a nossa fibra num contexto geral do músculo, chamo a atenção de vocês para aquilo que eu sempre tenho dito, né? Vasos sanguíneos. Não existem células no nosso organismo que não sejam irrigadas, né? Que não tenham contato bem íntimo com a corrente sanguínea, certo? E também chamo a atenção de vocês, aquilo que eu disse há pouco, né? Não tem como nós pensarmos em um músculo sem relacionarmos ele com
o sistema nervoso. E aqui aparece um nervo ali em amarelo, né? Ele pintou aqui um nervinho em amarelo para fazer essa relação, o sistema nervoso com o sistema muscular. Muito bem. Então, agora que nós colocamos a nossa fibra muscular no contexto do músculo, nós vamos pegar só a nossa fibra muscular e vamos estudar a nossa fibra muscular. Mas tudo que nós estudarmos sobre esta fibra muscular, evidentemente que é idêntico em todas as demais fibras que formam este fascículo, em todas as fibras que formam todos os fascículos e, obviamente, em todas as fibras que formam o músculo estriado esquelético. Tá? Muito bem. Então, agora vamos pegar só aquela fibra destacada ali. E vamos ao interior da fibra. Aqui, ó, vocês estão vendo aquela fibra que estava destacada ali e que foi tirada uma fatia dela. A gente está enxergando o interior da fibra, tá? Então, eu antes vou destacar aqui algumas porções que estão salientadas aqui, ó. Por exemplo, o sarcolema. O que é o sarcolema? O sarcolema nada mais é do que a membrana plasmática da fibra, tá? Então, aqui a gente não está chamando de célula, né? A gente não usa muito o termo célula, a gente usa o termo fibra. Aqui a gente não vai usar muito o termo membrana plasmática, a gente vai usar o termo sarcolema, tá? Assim como no interior da fibra, a gente não vai usar o termo citoplasma, a gente vai usar o termo sarcoplasma, tá? Sempre que vocês ouvirem este prefixo aqui, sarco, né, lembrem da fibra muscular, tá? Lembrem da fibra muscular. Então, sarcolema é a membrana plasmática da fibra. Sarcoplasma é o citoplasma da fibra, tá? Muscular estriada esquelética. E o que tem no sarcoplasma? O que né, existe dentro da fibra? Muito bem. Dentro da fibra, pessoal, vamos começar por aqui, existe muitas mitocôndrias, né? Esta é uma célula, a fibra é uma célula bastante rica em mitocôndrias, né? Porque o músculo ele está em constante, digamos assim, constante entre aspas, né? Consumo de energia, produção e consumo de energia, né? Especialmente quando estamos nos movimentando e mais intensamente ainda se estivermos durante o exercício físico, né? Então a gente produz e consome uma enorme quantidade de energia, de ATP, né? Durante o exercício físico. Então é fácil de entender por que esta é uma célula rica em mitocôndria, né? Vocês estudaram em bioquímica, estão estudando em bioquímica, a função da mitocôndria, né, na produção de energia celular. Muito bem. Existe também aqui dentro da fibra, não aparece na legenda, mas existe, tá? Uma grande quantidade de grânulos de glicogênio. Tá? Vocês também estão estudando em bioquímica que glicogênio é a forma na qual nós armazenamos glicose dentro das células, né? Basicamente, temos dois grandes reservatórios de glicogênio. O glicogênio hepático, né, o nome já está dizendo, no fígado, e o glicogênio muscular, que é no interior das fibras estriadas esqueléticas, certo? Muito bem. E, além disso, existe aqui, e aliás, existe principalmente, tá? Digamos assim, é uma organela especializada, mas é o que preenche a maior parte do sarcoplasma. Existem aqui milhares
dentro da fibra, né, existem milhares de miofibrilas. A miofibrila é uma espécie de organela especializada. E a função da miofibrila, e consequentemente das milhares de miofibrila que existem no interior da fibra muscular, tá? É contrair e relaxar. Então, na medida em que as miofibrilas contraem, o músculo todo contrai. Na medida em que as miofibrilas relaxam, o músculo relaxa. Então, a gente pode assumir que a miofibrila é a unidade contrátil da fibra muscular e, consequentemente, do músculo. Tá? Então, a miofibrila é a unidade contrátil da fibra muscular e, consequentemente, do músculo. Certo? E estas miofibrilas, elas são formadas por proteínas, tá? Por proteínas. Existem 3 grandes grupos de proteínas constituindo as miofibrilas, tá? Desses 3 grupos, o grupo mais conhecido, mais falado, é o grupo das proteínas contráteis, tá? Mas existe mais outros 2 grupos. Mais adiante eu vou passar um slide ali com texto e aí vou deixar um tempinho ali para que vocês possam copiar. Por isso eu não vou ficar repetindo aqui, tá? Por enquanto eu vou chamar a atenção do grupo das proteínas contráteis. E existem 2 tipos de proteínas contráteis. Existem 2 proteínas contráteis, as miosinas e as actinas. As miosinas e as actinas são 2 tipos de proteínas que fazem parte do grupo das proteínas contráteis, tá? Certo? E as miosinas formam o que a gente conhece como filamentos grossos ou filamentos espessos da miofibrila, que nesta figura aqui está representada por estes traços em azul marinho aqui, que eu estou passando a caneta preta em cima. Então aqui estão representados os filamentos grossos ou filamentos espessos da miofibrila. Estes filamentos grossos, repito, são formados por proteínas chamadas miosinas. Tá? As actinas, que são o outro tipo, né, de proteínas contráteis, formam os filamentos finos da miofibrila. E os filamentos finos estão representados aqui por estes traços vermelhos. Tá? Então, aqui estão representados os filamentos finos. Tá? Muito bem. Então, os filamentos grossos e os filamentos finos são fundamentais para o processo de contração e relaxamento da miofibrila, consequentemente da fibra muscular e, obviamente, do músculo estriado esquelético como um todo. Tá? Estes filamentos finos e espessos, eles estão sobrepostos, como vocês podem ver na figura aí. Tá? No momento em que o músculo está relaxado, esses filamentos não estão, digamos assim, encostando. Os filamentos espessos não estão encostando nos filamentos finos. Mas no momento em que começa o processo de contração, estes filamentos eles se encostam e há um deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Certo? E isto faz com que a fibra e o músculo, consequentemente, quando está contraindo, ele vai encurtando, 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 até a sua contração máxima. Aí a gente percebe isso facilmente, né? Até qualquer músculo que a gente possa colocar a mão, no momento em que a gente contrai, a gente percebe que o músculo
encurta, graças a esse deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos. Certo? Muito bem. Então, dentro da fibra, ou seja, no sarcoplasma, existem milhares de miofibrilas, além de muita mitocôndria, além de grânulos de glicogênio e além, obviamente, de todas as demais organelas que existem nas nossas células, certo? A gente vai voltar a conversar mais sobre os filamentos finos e espessos. E a gente vai entender como é que acontece esse deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, tá? Que, na verdade, explicam a contração da musculatura estriada esquelética. Voltando aqui para o interior da nossa fibra, tem uma outra organela aqui que vale a pena a gente destacar, porque ela também é importante no processo de contração e relaxamento da fibra, certo? Que é o retículo sarcoplasmático. Tá? A gente ouve falar muito em retículo endoplasmático liso, em retículo endoplasmático rugoso, certo? Que existem nas nossas células, né, que estão envolvidos na síntese de lipídios, na síntese de proteínas. Vocês também estão estudando isso em bioquímica, né? E aqui, além destes retículos endoplasmático liso e rugoso, existe também o retículo sarcoplasmático. De novo, este prefixo sarco aqui, né? Então, sempre associem ele com músculo. Tá? O retículo sarcoplasmático, pessoal, como vocês podem ver na figura, está representado por essa estrutura azul clara aqui. E o retículo sarcoplasmático, ele envolve as miofibrilas. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, esta miofibrila que eu vou circular aqui. Vocês estão vendo que ela está envolvida pelo retículo sarcoplasmático, certo? E vocês conseguem ver aqui também, com um pouco de boa vontade, que o desenho mostra para vocês que este retículo sarcoplasmático, ele, digamos assim, ele tem luz, ele tem lúmen, né? Ele é uma cavidade, ele não é uma organela compacta, digamos assim. Tá? Esse retículo sarcoplasmático, entre aspas, é uma espécie de sacola, é uma sacola, né, envolvendo a miofibrila. E no interior do retículo sarcoplasmático existe uma grande quantidade de íon cálcio. Íon cálcio. Ah, de novo aqueles íons, professores? Sem dúvida. A gente vai falar aqui em íon cálcio, íon sódio, íon potássio. Tá? Certo? Assim como nós já falamos nos neurônios. Tá bem? Muito bem. Então, eu posso dizer que a função do retículo sarcoplasmático é ser um reservatório de cálcio intracelular dentro da fibra? Sim, pode. O retículo sarcoplasmático é um reservatório de cálcio intracelular, de cálcio que está dentro da fibra. E este cálcio, no momento adequado, será liberado do retículo sarcoplasmático e será fundamental para que ocorra o deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, ou seja, será fundamental para que ocorra a contração das miofibrilas, ou seja, a contração das fibras, ou seja, a contração do músculo, certo? E é por isso esse cálcio ele vai se ligar ali nas miosinas, certo? Que formam os filamentos espessos, né? E por isso é fundamental que ele esteja próximo das miofibrilas. E é por isso que o retículo sarcoplasmático, então, envolve as miofibrilas, tá? Então, essas estruturas, pessoal, miofibrila, retículo sarcoplasmático,
são fundamentais para que a gente entenda o processo de contração da musculatura estriada esquelética, certo? E aí eu aproveitei e lembrei para vocês que no sarcoplasma, ou seja, dentro da fibra, tem também uma grande quantidade de mitocôndrias, uma grande quantidade de glicogênio, grânulos de glicogênio, tá? E, evidentemente, também tem todas as demais organelas que a gente encontra nas nossas células, certo? Muito bem. Esta figura aqui embaixo, ó, vejam que ele puxou uma flecha, né? Aqui, essa figura bem embaixo mostra para vocês um segmento, um pedaço de uma miofibrila que existe dentro da nossa fibra, tá? E aqui vocês estão vendo, de novo, em azul marinho, roxo, né? Os filamentos espessos. E em vermelho, os filamentos finos, tá? Muito bem. Esta figura aqui embaixo traz também para vocês o nome de outras estruturas e de algumas regiões, que na medida em que foram estudando o processo de contração do músculo estriado esquelético, né, à medida em que foram estudando, né, com o desenvolvimento da microscopia e o avanço da microscopia, foi possível a gente enxergar, né, a miofibrila na sua intimidade, digamos assim. E aí se percebeu a existência de algumas estruturas, como, por exemplo, filamentos espessos, filamentos finos, e de algumas regiões, e que essas regiões sofriam algumas mudanças durante o processo de contração, ou seja, elas tinham um tamanho, por exemplo, quando o músculo está relaxado, e tem um outro tamanho quando o músculo está contraído. Então, para se entender isso, foi dado nome para algumas regiões e para algumas estruturas que existem na miofibrila. Tá? E eu vou citar para vocês aqui. Então, é o seguinte, ó. Se vocês observarem aqui, ó, deixa eu pegar o vermelho só para... Se vocês observarem aqui, né, eu vou pegar bem no meio aqui para ficar mais fácil. Aqui tem um filamento fino, né? Aqui tem um outro filamento fino, e assim por diante. E vocês observam essa estrutura aqui, ó, em zigue-zague, né, que está unindo um filamento fino ao outro, certo? Essa estrutura aqui, que une um filamento fino ao outro, é constituída por proteínas. Estas proteínas formam uma estrutura que é chamada de disco Z. Z porque vai em zigue-zague, né? Então, as estruturas que conectam, as proteínas que conectam um filamento fino ao outro, formam uma estrutura chamada de disco Z. Aqui vocês estão vendo, ó, outro disco Z. Né? Estão vendo aqui, ó, um segundo disco Z, certo? Muito bem. A região entre dois discos Z é chamada de sarcômero. Talvez vocês já tenham ouvido falar do sarcômero, né? Mas o que é esse sarcômero? Pois bem, sarcômero nada mais é do que a região entre dois discos Z. Então, existem N sarcômeros na miofibrila? Exato, existem N sarcômeros na miofibrila. Ao longo da miofibrila, existem N sarcômeros. Tá? Este sarcômero, ele encurta. Vocês vão ver que o sarcômero encurta quando o músculo contrai. Ah, mas isso é só uma pincelada. Mais adiante, vocês vão ver o sarcômero encurtar. Tá? Mas isso é sarcômero. Muito bem. Existe esta região aqui, ó, que eu estou delimitando aqui,
que vocês só enxergam filamentos finos. Sim, existe, estou vendo. Aqui tem outra, ó. Uma região uma região da miofibrila onde a gente só enxerga filamento fino, estou vendo. Pois bem, na região onde a gente só enxerga filamento fino, a gente chama de banda I. Banda I é aquela região da miofibrila onde só tem filamento fino. Esta banda I também fica menor quando o músculo contrai. Tá? Agora deixa eu pegar o azul aqui. Azul. Muito bem. Vocês estão vendo em azul, ou roxo, enfim, representados os filamentos espessos, né? Aqui tem um filamento espesso. Aqui tem outro filamento espesso. E assim por diante. E vocês estão vendo que existe uma estrutura aqui, ó, que liga um filamento espesso ao outro, que conecta um filamento espesso ao outro. Esta estrutura que liga um filamento espesso ao outro é formada por proteínas. Existem proteínas que vão conectando um filamento espesso ao outro. E essa estrutura formada por estas proteínas que ligam um filamento espesso ao outro é chamada de linha M. Então, a linha M é uma estrutura formada por proteínas que conectam um filamento espesso ao outro. Tá? Certo, pessoal? E se vocês observarem bem aqui, ó, vocês vão ver que existem regiões na miofibrila onde a gente só observa filamento espesso. Aqui é uma dessas regiões, ó. Aqui, entre esses dois riscos azuis que eu fiz, vocês só enxergam filamento espesso. Pois bem, esta é a zona H. Aquelas regiões da miofibrila onde só existe filamento espesso, onde a gente só vê filamento espesso, são chamadas zonas H, zona H, tá? A zona H também encurta no momento em que o músculo contrai, certo? Então, estas estruturas e estas regiões, pessoal, que vocês estão vendo aí, tá? Foram regiões, estruturas que receberam uma nomenclatura para que a gente pudesse entender o processo de contração e relaxamento da musculatura estriada esquelética. Tá? Muito bem, estamos quase chegando ao nosso tempo. Deixa eu ver o que tem depois. Então, espero que tenha ficado mais claro, né? A relação das miofibrilas com a fibra muscular, né? Existem milhares de miofibrilas dentro de uma fibra muscular, assim como existem N fibras musculares formando o músculo estriado esquelético. E dentro de cada uma dessas fibras musculares, como eu disse, existem milhares de miofibrilas, e estas miofibrilas são constituídas basicamente por proteínas, e nestas miofibrilas foram denominadas, além de estruturas, também algumas regiões, para que a gente pudesse, então, esquematizar o estudo e entender o processo de contração e de relaxamento da musculatura esquelética, e que a gente entendesse, então, que a contração se dá por deslizamento dos filamentos finos sobre os filamentos espessos, que a gente vai voltar a falar no próximo vídeo e vai entender melhor esse processo. Certo, pessoal? Eu só vou passar aqui algumas figuras. Ó. Esta aqui, vocês podem ir adiantando o estudo de vocês. Esta figura aqui, ela é bem autoexplicativa, ó, mas ela está mostrando uma molécula de miosina. Vejam que a molécula de miosina,
que é aquela proteína que forma os filamentos espessos ou filamentos grossos, né? Aqui vocês estão vendo a linha M, né? Que é aquela estrutura proteica também que une um filamento espesso ao outro, tá? Vocês estão vendo, então, que a miosina, ela lembra um taco de golfe, né? E esta miofibrila, ela é, digamos assim, subdividida em 3 porções. Tem a cauda, tem a região de dobra, que é uma região móvel, que ela faz este movimento aqui, no momento de contração, ela faz esse movimento, a região de dobra da miosina. E ainda existe a cabeça da miosina. Aqui na cabeça da miosina, existe um sítio de ligação para o ATP aqui, tá? Certo? Então, vai ter um ATP ligado aqui, e este ATP vai ser quebrado em ADP, e esta energia vai ser utilizada para movimentação da região de dobra durante o processo de contração do músculo. E, além disso, existe um outro sítio de ligação aqui na cabeça da miosina, onde vai se conectar a miosina, a actina. Tá? Aqui vocês podem ver, ó, actinas e miosinas em contato, né? Em contato aqui. Elas se encostam no momento em que o músculo vai contrair, certo? Aqui, no lado direito, mostra, né, um polímero de actina, né? Cada uma dessas bolinhas vermelhas aqui é uma molécula de actina, né? Existem diferentes tipos de actina, por isso que ele chama de actina G, né? Mas a gente vai generalizar isso. Então, cada bolinha vermelha é uma molécula de actina, né? O filamento fino é formado por uma sequência de moléculas de actina, um polímero, né? E além das duas proteínas contráteis que aparecem aqui, que são miosina e actina, existe também aparece aqui o segundo grupo de proteínas que formam a miofibrila. Eu disse para vocês que eram 3, né? E nesse segundo grupo são as proteínas regulatórias, que são a tropomiosina e a troponina. Então, essas duas proteínas aqui, tropomiosina e troponina, fazem parte do grupo das proteínas regulatórias, que também formam miofibrilas, também constituem as miofibrilas, tá? E a gente vai ver a função da tropomiosina e da troponina nesse processo de contração da fibra estriada esquelética, tá? Agora sim, passamos um pouquinho do tempo. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais, vai continuar falando de actina e miosina e vai entender o processo de contração da fibra estriada esquelética. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje, então. Um abraço e, se Deus quiser, até breve, até o próximo vídeo. Tá? Tchau, tchau.